Será que o maior medo dos liberais é uma ditadura? Ou será que o maior medo deles é um mundo onde ninguém precise pagar aluguel? Não tem ninguém! Como não tem ninguém? Não tem ninguém que bata tão bonito na barriga, Sr. Porta. E se eu te dissesse que a série mais comentada da Apple TV este ano tenta criticar o comunismo, mas acaba expondo várias contradições do capitalismo? Hoje nós vamos falar sobre a série Pluribus, a nova série criada por Vince Gilligan, o mesmo criador de Breaking Bad. Uma obra que mistura ficção científica, pandemia, inteligência coletiva, fim da propriedade privada e uma série de debates políticos e filosóficos que com certeza vão dividir opiniões. Mas antes de começar, já deixa o like, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo e, se possível, nos ajude com o Apoia-se para que a gente continue realizando esse trabalho, beleza? Então, sem mais, bora analisar essa série. Pluribus se passa em um mundo atingido por um fenômeno biológico extraordinário. Uma espécie de organismo coletivo começa a conectar as pessoas, criando uma consciência compartilhada. Conflitos desaparecem, violência diminui, a competição perde sentido e a humanidade passa a funcionar como uma grande comunidade integrada. A primeira reação de muitos espectadores é enxergar isso como uma metáfora do comunismo, mas essa leitura é superficial. Do ponto de vista marxista-leninista, o comunismo não significa o desaparecimento da individualidade dentro de uma mente coletiva. Marx nunca defendeu uma humanidade transformada em formigueiro. Lenin nunca propôs o fim da consciência individual. O comunismo é uma forma de organização social baseada na propriedade coletiva dos meios de produção e na superação da exploração de classe. A série cria uma caricatura bastante comum da Guerra Fria. Ela sugere que toda forma de coletividade inevitavelmente leva à uniformização. Mas isso não corresponde ao pensamento marxista. Pelo contrário, o marxismo entende que a verdadeira liberdade só pode existir quando os seres humanos deixam de ser subordinados às necessidades impostas pela exploração econômica. Por isso, desde o início, é importante separar duas coisas. Comunismo não é mente colmeia. Comunismo não é uma entidade biológica controlando indivíduos. Essa confusão é justamente um dos pilares ideológicos da série. Talvez a parte mais interessante de Pluribus seja justamente aquela que seus criadores parecem não perceber. A sociedade apresentada pela série praticamente elimina a lógica da propriedade privada. As pessoas compartilham recursos, compartilham conhecimento, compartilham trabalho e riqueza. E o resultado imediato é uma redução drástica dos conflitos sociais. Isso gera uma pergunta extremamente incômoda. Se existe tecnologia suficiente para produzir alimentos para todos, por que ainda existe fome? Se existem imóveis vazios, por que existem pessoas sem moradia? E se a produtividade cresce ano após ano, por que continuamos trabalhando tanto? Essas perguntas não são comunistas, são perguntas objetivas. A série tenta transformar o compartilhamento em algo assustador, mas muitas vezes acaba revelando uma verdade que Marx apontava há mais de 150 anos. O problema não é a falta de riqueza. O problema é quem controla essa riqueza. No capitalismo, a produção é coletiva, mas a apropriação continua sendo privada. Milhões trabalham, poucos enriquecem. Pluribus acaba mostrando um mundo onde essa lógica deixa de existir, e isso cria uma contradição fascinante dentro da própria narrativa. Existe um medo muito presente na cultura política dos Estados Unidos. A ideia de que qualquer forma de ação coletiva representa uma ameaça à liberdade. É o velho fantasma do anticomunismo. Na série, o desaparecimento dos conflitos é apresentado como algo perturbador. As pessoas passam a cooperar, passam a compartilhar objetivos, passam a agir em conjunto, e imediatamente isso é tratado como um perigo. Mas aqui surge uma questão interessante. Vivemos realmente em uma sociedade de indivíduos livres? Ou vivemos em uma sociedade moldada por algoritmos, publicidade, plataformas digitais e interesses corporativos?
Todos usam os mesmos aplicativos, consomem os mesmos conteúdos, reproduzem os mesmos discursos, seguem as mesmas tendências. Mas, curiosamente, isso não costuma ser chamado de coletivismo. Quando a uniformização é produzida pelo mercado, ela parece aceitável. Mas aí, quando ela aparece fora do mercado, passa a ser considerada uma ameaça. Essa é uma das contradições mais interessantes da série. Em vários momentos, Pluribus sugere que projetos coletivos podem produzir tragédias em larga escala, e é nesse contexto que aparecem referências históricas que associam experiências socialistas a grandes catástrofes humanas. Não é uma novidade, esse tipo de narrativa está presente há décadas na cultura ocidental. O problema não é discutir os erros e tragédias do século XX, isso deve ser discutido. O problema surge quando apenas determinadas tragédias recebem atenção. Quantos filmes falam sobre as vítimas do colonialismo? Quantos falam sobre as guerras promovidas pelas grandes potências? Quantos falam sobre as ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos na América Latina? Quantos falam sobre as mortes causadas pela fome em um mundo que produz alimentos suficientes para todos? A memória histórica nunca é neutra, ela é disputada. E a série acaba reproduzindo uma visão bastante específica sobre quais tragédias merecem ser lembradas e quais podem permanecer invisíveis. Mas talvez a maior qualidade de Pluribus seja justamente uma crítica que seus criadores talvez não tenham planejado. A sociedade coletiva da série está sempre prometendo felicidade. Tudo funciona. Não existem conflitos, não existe sofrimento e nem angústia. Tudo parece perfeito. E justamente por isso se torna inquietante, porque seres humanos não transformam o mundo apenas através da felicidade, transformam através da indignação, da revolta, da inconformidade, da capacidade de dizer não. Curiosamente, essa lógica não se aplica apenas ao universo da série, ela se aplica também ao capitalismo contemporâneo. Vivemos cercados por discursos de positividade permanente. Seja produtivo, feliz, empreendedor, não reclame, não questione, não pare. A felicidade deixa de ser um direito e se transforma em obrigação. E quando a felicidade se torna obrigatória, ela deixa de ser liberdade, passa a ser controle. É nesse ponto que Pluribus deixa de ser apenas uma ficção científica sobre uma mente coletiva. Ela se transforma numa reflexão sobre as formas modernas de dominação. No final das contas, Pluribus tenta fazer uma análise crítica ao coletivismo, mas acaba levantando algumas perguntas muito maiores. A série nos obriga a pensar sobre a propriedade privada, sobre desigualdade, liberdade, tecnologia, memória histórica e sobre quem realmente controla as nossas vidas. Porque existe uma diferença enorme entre solidariedade e submissão, entre cooperação e controle, entre comunismo e mente colmeia. Talvez a grande questão levantada por Pluribus não seja se devemos compartilhar o mundo. Talvez a verdadeira questão seja quem decide como esse mundo será compartilhado. Enquanto essa decisão ficar concentrada na mão de poucos, a promessa de liberdade continuará sendo apenas uma promessa. Portanto, organize seu ódio na militância política e se politize para iluminar o filme.